Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Só Esportes. Em minhas duas próximas colunas, as últimas deste ano de 2021, faremos uma retrospectiva sobre alguns dos fatos relevantes acontecidos no ambiente do esporte, mais detalhadamente no futebol, durante esta temporada, com as suas repercussões no ambiente jurídico e assim passando um pouco pelas colunas que tivemos ao longo desta temporada. A gente tem que ter claramente um grande destaque para, em um ano de ainda período pandêmico, mas diferentemente do ano de 2020, no ano de 2021 tivemos no território nacional a retomada dos eventos esportivos, dos jogos de futebol, com a presença de público, sempre mediante requisitos, mediante protocolos sanitários definidos por cada região, mas pudemos ter aquela boa e tradicional sensação de frequentar as praças esportivas para se acompanhar um jogo, uma partida de futebol. Sem sombra de dúvida, este foi um fato bastante relevante para a temporada de 2021. Na sequência disso, que teve o envolvimento de bastante polêmica por questões políticas relacionadas à sede da competição, tivemos em solo brasileiro a realização da Copa América neste ano de 2021, vencida, infelizmente, por nossos irmãos em um confronto com a seleção brasileira em pleno Maracanã. Este foi um ano também em que tivemos uma profunda mudança na entidade máxima de administração do futebol em território brasileiro, com o afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, por questões relacionadas à prática de possível assédio moral no ambiente de trabalho, relatado, denunciado por uma ex-funcionária de Rogério Caboclo na entidade máxima do futebol nacional. Tivemos também a mudança na comissão de arbitragem da CBF com o afastamento do ex-árbitro Gaciba. Isto porque tivemos muitos lances polêmicos e de má utilização, má interpretação da já não tão nova, mas uma recente ferramenta trazida para os jogos de futebol no Brasil, que é o árbitro de vídeo. As diversas polêmicas envolvendo grandes clubes do futebol brasileiro culminaram com o seu afastamento, mas sem que isso tenha efetivamente transformado, ou melhor dizendo, melhorado as arbitragens ao longo das competições. Este ano de 2021 tivemos também os Jogos Olímpicos de Tóquio. Claro que com uma particularidade única na história dos Jogos Olímpicos, sem a possibilidade da presença do público em razão do estágio de pandemia em terras japonesas durante a realização dos Jogos Olímpicos. Foi uma particularidade bastante triste, mas que pelo ponto médico-sanitário se impôs para que os Jogos Olímpicos pudessem sim ser realizados, valendo lembrar que eram para ter sido realizados no ano de 2020. Não realizados, evidentemente, pelo grande volume de contaminações naquela época, o que era absolutamente impraticável. Em razão dos Jogos Olímpicos, fizemos uma coluna abordando as características dos patrocínios nestes grandes eventos esportivos. Tema sempre bastante recheado de questões polêmicas, controversas e sempre bastante criativas, bem dizendo. E talvez uma das grandes mudanças para o mercado do futebol brasileiro na temporada de 2021 tenha sido a aprovação do que ficou conhecido como a Lei do Mandante. Lei esta que passa a definir o direito de arena pertencente aos clubes participantes das competições esportivas, valor este que os clubes recebem pela venda, pela comercialização de sua participação em um evento esportivo. A grande mudança da Lei do Mandante é que, antes dela, pertenciam às duas equipes que participavam daquele jogo o direito de receber valores decorrentes do direito de arena e, portanto,
as decisões cabiam aos dois clubes disputantes daquela partida. Com a mudança legal trazida pela lei do mandante, passou a ser somente detentor dos direitos de realização daquela partida e, portanto, titular único do direito de comercialização de suas participações nas competições esportivas ao clube mandante do evento esportivo. Isso traz um grande impacto na possibilidade de comercializações em contextos diferentes, com a abertura do mercado para novos players, mas vale-se dizer que precisa-se ter em vista que não basta somente mudar de cliente, tratemos assim a emissora que tem os direitos de transmissão das partidas. Vale dizer que a mudança e os valores devem sempre sim estar acompanhados de qualidade na prestação desses serviços. Pois bem, vejamos como o mercado reagirá para o próximo ano. Este é o final da minha primeira coluna sobre as retrospectivas dos fatos relevantes no esporte na temporada 2021. A gente se vê na minha próxima coluna. Grande abraço e até lá!